Bom, pela primeira vez, uma equipe da televisão está acompanhando aqui a festa da vitória, a festa do Penta aqui da seleção brasileira. E a gente está chegando na cozinha do ônibus, né? Onde rola o pagode. Meu nome é Cavaquinho, eu vou começar. Mas o som do pandeiro não pode faltar. Como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Que número! Olha o Espírito Santo! Olha a loucura! Olha a loucura! Hoje de manhã é que a gente encontrou o Romário, aqui no departamento médico do Flamengo, onde ele passou toda a manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou, realmente é dele a coroa? Era tudo muito livre. A gente, repórter, tinha acesso direto ao jogador. Então, e o acesso também aos centros de treinamento também eram livres. Então, assim, eles chegavam no estacionamento e a gente já estava lá. Então, os jogadores chegavam, quem a gente queria gravar era livre, não tinha essa de quem pode falar, quem não pode, era tudo liberado. Como o acesso exclusivo aos jogadores era muito mais fácil, né? Você conseguia produzir matérias exclusivas todos os dias. Podia ser uma página, podia ser meia página, podia ser uma nota. Porque na minha época era assim, né? Eles entravam dentro do campo, entrevistavam na saída do jogo ali, já vinha logo 5, 6 ali ao teu redor, você dava entrevista ali. Então, pra gente aquilo ali era normal. E eu, particularmente, eu sempre tive um convívio muito bacana com o jornalista, né? Eu me lembro quando eu fui escalado goleiro titular da seleção brasileira para um jogo do Mundialito de 81, seleção brasileira contra a seleção alemã. Na véspera do jogo, então, você imagina, nós vivíamos, eu não lembro o número de repórteres que tínhamos, mas eu dei entrevista para todos, para Serra Talhada, dei entrevista para o Brasil inteiro. Eu demorei 1 hora dando entrevista, em toda liberdade para a imprensa, para conversar com os jogadores. Eu pego essa transição, eu trabalho muito tempo livre, né? Sem ter essa questão da assessoria de imprensa, você conversando direto com os jogadores, com os atletas, e depois começa devagarzinho a chegada então dos assessores de imprensa dos clubes e dos jogadores. Mas os jogadores também têm um jeito bem característico de se vestir fora das 4 linhas. É quase que um uniforme. Quem encontra os jogadores pelas ruas da cidade, ou principalmente antes de um treino, logo reconhece. O estilo é inconfundível. No início ali, nos anos 90, o assessor ele não interferia nessa relação de se entrevistar o jogador antes do treino. Isso era extremamente possível. Para vocês terem uma ideia, como que a coisa era livre, né? Acabava que, assim, pelo contato, e o contato era muito diferente, você criava afinidade com alguns jogadores mais, com outros menos, né? Não havia restrição nenhuma de quantidade de entrevistados, ou de pautas, ou de maneira como entrevistar. Deixou de ser para o clube interessante atender uma série de demandas da imprensa. Há uma discussão maior entre o que é pedido e o que é atendido. Existia, anos atrás, nós éramos simplesmente intermediários. Havia um pedido de uma rádio ou de uma TV, a gente ia lá e fazia. Hoje não, a gente questiona por quê, para quê, o que vai ser bom para o clube, o que vai ser bom para o atleta, o que vai ser bom para nós, o que não vai, por que interessa, por que não interessa, vale a pena ou não vale a pena. O futebol cada vez mais virou uma indústria, uma empresa gigantesca que move milhões de reais, de dólares, de euros. Então, o que leva a tomar mais cuidado com esse ator dessa indústria é isso, você tem uma assessoria para você resguardar, orientar, proteger esse atleta. Então, é um negócio altamente rentável e que você tem que tomar muito cuidado com esses atores. Eu não vejo isso com muita tranquilidade. Eu acho que, assim, são mundos diferentes, né? Hoje o futebol está mais profissional,
E quando eu falo mais profissional, ele tem mais profissionais no entorno, né? E isso acaba que criou barreiras, né? Que hoje são vistas como assim o habitual, né? É habitual o atleta ter seu staff, é habitual a imprensa procurar o staff antes de ter esse contato direto com o atleta, né? Não é muito comum o atleta ter esse contato direto com a imprensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 repórteres. Tenta evitar a palavra rebaixamento, porque podem vir perguntas, tá perto da zona de rebaixamento. Fala, não, a gente tem que olhar para cima, buscar vaga para Libertadores. Não, a gente não tá vendo quem é o primeiro colocado, o último. A gente só olha para cima e isso é o que vai acontecer dentro do jogo. Se tivesse uma assessoria igual hoje em dia para mim, seria ótimo, viu? Seria bacana. O assessor de imprensa hoje, na verdade, acaba sendo quase um membro da família, né? Do profissional. Tá ali compartilhando todos os momentos ali. Então, acho que se eu tivesse uma assessoria realmente dessa forma hoje, trazendo para hoje, assim, se eu tivesse assessoria lá atrás, de repente, em termos de marketing, né, de visibilidade, de repente teria sido muito melhor. Acho que faltou um pouquinho isso na minha época, né? E agora o pessoal está aproveitando. O jogador de futebol ele não tem uma preparação para lidar com todo esse mundo midiático que a gente vive hoje, né? Que ele é muito maior do que antigamente. Hoje em dia, a imagem dele está exposta na televisão ainda, no jornal ainda, na rádio, na internet, no portal, no Instagram, no Twitter, enfim. No WhatsApp de alguém que vê na rua, tira uma foto e manda para alguém. Então, eu acho que isso fez com que os jogadores passassem a ter um cuidado maior com a sua própria imagem. Por mais que isso tenha gerado, na minha opinião, um excesso nesse zelo, eu acho que isso é prejudicial até para o jogador em alguns casos, porque eu acho que blindar demais atrapalha. Então, essa era digital impacta completamente na cobertura midiática do futebol. Hoje é tudo muito pautado pelas redes sociais, por canais de YouTube, né, outros aplicativos também. E essa cobertura do futebol, ela acaba sendo norteada muito pelas redes sociais. Então, assim, tanto os atletas, quanto os clubes, quanto os torcedores, né, eles consomem muito conteúdo digital. E isso mudou completamente, né, a forma como é feita a cobertura. Hoje, os veículos de imprensa, eles também se baseiam em pautas que surgem nas redes sociais. Então, a gente está tendo uma transformação muito grande. Hoje, o clube tem um departamento de comunicação. Então, o clube tem TV, o clube tem rádio. Às vezes, né, alguns, o clube tem o site oficial, que produz reportagens. O clube tem as redes sociais, que produz ali artigos, e comunicados, e textos, e entrevistas. Então, o clube também atua como produtor de conteúdo de informação. Só que é uma informação absolutamente parcial. E tem que ser, porque é uma informação institucional. Ali é um ponto de vista, é um lado da história, que é o lado oficial, é o lado do clube. Já é assim das TVs, por exemplo, da Europa, né? Barcelona, Real Madrid, enfim, PSG, eles já produzem seus próprios conteúdos. Isso eu acho sensacional. Mas acho que isso também não impede da imprensa ter a sua matéria exclusiva, descobrir algum dado, alguma informação. Isso de forma uma coisa não inviabiliza a outra, mesmo porque a visão do clube, do atleta é uma, de quem está do lado de fora é outra, completamente diferente. Então, acho que uma coisa não concorre com a outra e não mata a outra. Eu acho que pode ter e deve ter, sim, os clubes devem se produzir conteúdo exclusivo deles, e acho que a imprensa deve, e é o papel dela, de continuar indagando, pesquisando, descobrindo pautas curiosas, denunciando. Não mata, uma coisa não mata a outra. O jornalismo é independente. Durante a Olimpíada, eu falava com o jogador brasileiro na concentração da seleção. E eu estava no Brasil e ele estava em Tóquio. Então, você continua podendo ter essa relação. O WhatsApp abriu muito essa possibilidade. Não é verdade que você não tenha mais acesso ao jogador e não é verdade que você tinha todo o acesso ao jogador, porque você tinha acesso ao jogador que te dava acesso. E o jornalista tem que você tem que entender qual é a dificuldade que existe para o acesso, e a gente sempre vai entender que o não, a gente sempre teve. Às vezes, com esse cenário de pandemia, é um vídeo que chega
no grupo de WhatsApp da assessoria, já chega lá o link do vídeo de quem foi o entrevistado. Claro, você pode buscar ali através das respostas, né? Você pode buscar algum conteúdo a ser produzido, mas sem dúvida que é muito mais difícil, né, de fazer nesse aspecto. A qualidade, né, do material produzido, sem dúvida nenhuma que caiu com essa mudança de relação entre o profissional de imprensa e o jogador. A pandemia veio para assim, apressar esse processo. Isso já iria acontecer. A pandemia apressou. Certamente, acabando isso tudo, a imprensa não vai voltar a frequentar os centros de treinamento, salvo em raros momentos. As entrevistas tendem a ser também virtuais, ou no máximo, que pode acontecer a entrevista presencial com um número mais restrito de pessoas. Então, assim, estamos acompanhando um processo, que é um processo que não tem volta, que inclusive os jornalistas, a imprensa, os veículos vão ter que entender e se adaptar. Talvez eles tenham mais dificuldade em aceitar isso, né? Mas não tem volta, não tem escapatória. Dá para ter acesso, tem dificuldades. A gente tem que tentar saber que o não a gente já tem e tentar entender onde é que uma porta pode se abrir. Então, o conselho que eu dou é: se vira. Você tem que exercer a sua profissão, você tem que conseguir informação, você tem que conseguir a exclusiva. Se você chega a essa informação, vai atrás, tenta com telefone, com zap. Agora a gente já está começando a ficar vacinado, então vai atrás. Eu acho assim, você tem que se adaptar. O mundo está sempre em evolução. Você não pode parar, principalmente o jornalismo. Ele é muito dinâmico, né? Ainda mais o esportivo. De manhã é uma coisa, na hora do almoço é outra, de tarde é completamente diferente. Então, se adapte. Por isso que dá muito trabalho o jornalismo. Você sempre está correndo atrás, apurando, conversando, descobrindo, investigando. Tem as dificuldades? Tem. Se adapte aos dias que você está trabalhando e às situações que você tem. E vá rompendo barreiras. Esse é o bom jornalista. Se ficar parado reclamando, meu amigo, papai.